O índice de informalidade na economia moçambicana é de cerca de 80%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O Instituto avança ainda que as atividades informais contribuem em 40% para o produto interno bruto. Esse comportamento não é característico só de Moçambique, pois estima-se que a economia informal nos países africanos representa uma média de 60% do peso do PIB e contribui grandemente para fazer face a problemas como o desemprego e a pobreza. Entretanto, à medida que a informalidade econômica se consolida, importantes distorções econômicas se verificam, pondo em causa a sustentabilidade do crescimento econômico numa equação em que tudo leva a crer que os males da informalidade estão acima dos seus benefícios, inviabilizando as aspirações de um desenvolvimento estruturado, abrangente e sustentável. O setor de reparação de viaturas, que deveria ser oficina, está no setor informal. O setor de carpintarias, ou estufarias, etc., estão todos no setor informal. Ou seja, nós temos uma dinâmica de economia que está basicamente no setor informal. Tu tens o centro onde se concentra a maior oferta de mercadorias frescas no Maputo, que é o Zimpeto. Apesar de ser um mercado municipal, é um mercado dominantemente informal. Tudo o que acontece dentro daquele mercado é extremamente informal. Os níveis de desemprego, situados em 24,5%, que caracterizam o mercado de trabalho em Moçambique, são apontados por Adelino Buca, presidente da Associação Comercial de Moçambique, como a causa mais candente para o florescimento da informalidade. Nós temos um nível de desemprego muito alto, não é? No nosso país. E o mercado informal tem sido o tubo de escape para uma tensão social que resulte de falta de emprego, da falta de ocupação de pessoas, sobretudo jovens. Aliás, a mesma opinião é sublinhada por Armindo Chembane, secretário executivo nacional da Associação dos Trabalhadores do Setor Informal. Essa avalanche da presença de muitas pessoas no setor informal é um sinal de que existem muitos que ainda estão excluídos no setor formal. Por essa razão, o pesquisador João Mosca considera as atividades informais cruciais para a sobrevivência das famílias, pese embora os seus rendimentos sejam limitados. O economia informal responde à satisfação mínima das necessidades básicas da população que não tem outros recursos que não fazer aquela atividade. Portanto, resolve o problema de muitos milhões de pessoas. Apesar da importância da economia informal para as famílias, há quem considera que traz grande prejuízo ao setor formal e ao Estado, quer em termos de impostos como pela desordem que cria. Não devemos olhar para o mercado informal como solução dos problemas. É preciso encontrar uma forma de acomodar estas pessoas, é preciso enquadrá-las de uma forma e é preciso que cumpram as obrigações que todos os outros têm. Porque no fim do dia, se fores a reparar, eu não diria que o mercado informal está a trazer alguma solução, está a agravar os problemas das cidades. Outras nuances têm que ver com a subestimação dos dados estatísticos, fragilização da capacidade regulamentar do Estado, problemas relacionados com a saúde, saneamento, destruição das infraestruturas existentes e o uso da mão de obra infantil. Apesar dos problemas mencionados, Chembane considera o setor informal como uma solução. Mas se nós formos avaliar o problema em relação à solução, vamos encontrar que temos mais soluções do que problema. Nós, por um lado, aliás, somos em grande parte a solução do problema. Ao longo do tempo têm sido vários os esforços para minimizar as atividades econômicas informais ou pelo menos conter o seu avanço vigoroso, mas não tem apresentado resultados consistentes. Por exemplo, em 2009, abriu-se o licenciamento de atividades informais que, no âmbito da fiscalização, consistiu na introdução do imposto simplificado para pequenos contribuintes. Alguns desses pequenos acabaram migrando para o sistema mais formal. Isso significa que ficarão, pouco a pouco, vamos ficando com aqueles que pelo menos têm uma licença precária
e para obter a licença precária terá sido obrigado a registrar, a ter um registro fiscal. Reconhecendo que o florescimento da informalidade é uma realidade, Tacarindua reafirma o esforço que a instituição está a desempenhar com os conselhos municipais com vista a estancar a concorrência desleal e a fuga ao fisco. Com isto não quero dizer que tenhamos conseguido a 100%. É um processo. Até hoje estamos a trabalhar com esses informais, razão pela qual a autoridade tributária incentivou a criação de associações de comércio informal, etc., de modo a os trazer para o sistema. Portanto, este é um grande desafio. Outros esforços têm que ver com as estratégias municipais para a retirada dos informais das bermas das estradas. Entretanto, João Mosca chama a atenção para o cuidado que as entidades municipais devem ter em conta nesse processo de transição dos informais de modo a que se tenha êxito. Agora, é preciso ver quais são as vantagens que existem para o Estado, mas sobretudo para as pessoas da economia informal, quais são as vantagens para ambas as partes e não tomar medidas que dificultam a atividade informal, nem que dificultam a capacidade do Estado de acompanhar e monitorar essa atividade informal. Embora não haja consenso entre os especialistas sobre os efeitos da economia informal, todos comungam da opinião de que as bermas de estradas, praças e outros locais afins não são apropriados para a prática de atividades comerciais. Ninguém consegue convencer os sujeitos informais que ganhariam mais dinheiro se atuassem no mercado formal e, com isso, contribuiriam com mais impostos para o Estado e subsequente crescimento inclusivo e sustentado. Mesmo que acenados com benefícios como o acesso ao crédito bancário comercial e a proteção social, os agentes econômicos informais não se deixam levar. A respeito, é sabido dos progressos registados no quadro legislativo da proteção social em termos de alargamento de assistência social e da recente incorporação dos trabalhadores informais no quadro de segurança social contributiva, mas a cobertura permanece bastante limitada. Embora se diga que a prática de atividades comerciais, empresariais ou serviços no setor informal seja uma alternativa face à exclusão social e econômica em que os sujeitos deste setor estejam votados, a verdade tem, contudo, revelado que em muitos casos estar no setor informal ou praticar atividades empresariais ou negócios na informalidade é mesmo estratégico.